Fala galera, bem-vindos a mais um Multiversos. Hoje aqui o Multiverso é um formato diferente, forma diferente, lugar diferente. Hoje aqui nós estamos aqui na Toca do Guerreiro. Não galera, é só o meu quarto. E hoje galera, a gente vai fazer aqui esse formato diferente. Vamos falar da nova temporada de Game of Thrones, essa sexta temporada que começou com algumas reviravoltas. Então, se você não curte spoilers, vaza daqui, porque eu vou falar justamente de tudo o que aconteceu nesses 3 primeiros episódios da sexta temporada de Game of Thrones. Então galera, depois de muito tempo, muitas especulações, finalmente retornou a sexta temporada de Game of Thrones, voltou com tudo, cheio de novidades, cheio de especulações. E aí galera, Dead's Dead, qual o destino de Jon Snow, o que aconteceu com a Daenerys? Nesses 3 primeiros episódios nós começamos a perceber o que vai acontecer, que queira ou não queira gente, é tudo novo, tudo novo. Eu que li todos os livros, está sendo uma surpresa bastante agradável, porque a gente está vendo coisas novas, coisas diferentes, coisas que a gente não imaginava que acontecia com determinados personagens. E por causa do Bran, o Bran Stark, nós estamos tendo algum vislumbre do passado, né? Devido ao acesso que ele tem ao passado de Westeros pelas árvores de represeiro, né? Que simbolizam os deuses antigos do norte. Então a gente está tendo vislumbre de coisas do passado. Logo no primeiro episódio, que algumas pessoas a gente viu nas redes sociais, as pessoas comentando que foi um episódio um pouco morto, não teve nada de diferente, porque você tava naquela empolgação. E aí, o que aconteceu com Jon Snow? O que aconteceu? Dead's Dead? Mas foi um episódio de montagem. Eu acho que a gente, se você lembrar as outras temporadas, o primeiro episódio nunca foi aquele episódio de blow your mind. Não, gente. É um episódio de remontar essa nova estrutura. Principalmente agora, é tudo do zero. No segundo episódio nós vimos personagens importantes sendo introduzidos, né? Os Greyjoy vão ter uma certa relevância nessa temporada e nas próximas, pelo que a gente percebe. O mais engraçado é que a única coisa que nós temos de lugar comum nessa nova temporada, que as pessoas que leram os livros conhecem, é justamente a parte dos Greyjoy. Foi a única parte que você, eu vi esses livros, ainda não estou totalmente perdido, mas o resto, não. Aí você terminou o primeiro episódio naquela loucura, e aí gente, cadê o Jon Snow? Não teve nada de Jon Snow. E nós tivemos uma surpresa. A Melisandre, ela voltou para a muralha e você pensou, é agora, só que ela voltou abatida, ela voltou sem entender o que aconteceu. Afinal, o escolhido para ela, o Azor Ahai, o Azor Ahai, que seria o Stannis, estava morto, estava perdido e ela perdeu completamente o senso. E agora, o que fazer? Não acredito mais na minha fé, não acredito mais no meu poder. E ela revela a verdadeira face dela. Ela tira o colar e nos revela a sua verdadeira identidade. Acho que muitas mulheres gostariam de ter aquele colar, alguns homens também, eu, inclusive, eu gostaria de ter ele colar, imagina, eternamente jovem, belo, bonito. Então, terminou dessa forma, foi um episódio de remontagem, de montar essa sexta temporada. No segundo episódio, como também, dando continuidade, nós tivemos ali o vislumbre da Casa Greyjoy, a luta que vai acontecer com a ausência do rei, né, do rei de Pique, é Pique? Eu acho que é Pique, que é o pai do Theon, né? E o aparecimento de um outro personagem que vai ser importante mais à frente para lutar justamente pela essa coroa, pelo trono de Sal, que é o trono dos Greyjoy, né? E o segundo episódio termina justamente dizendo pra gente: Dead is dead. O que é morto está morto? Não, o que é morto não está morto, gente. Terminamos ali os soldados implorando para Melisandre utilizar o poder do deus Rolor no Jon Snow, só que ela está desacreditada nesse poder, ela está desacreditada porque, como eu falei, ela acreditava que o Stannis é o Azor Ahai, e não, ele não é o Azor Ahai, é outra pessoa. Mas quem é essa pessoa? Se quem ela também sentiu que teria algum sangue de rei, né? Porque, detalhe, existem algumas teorias, inclusive, ouçam o nosso podcast, viu? Nós temos 2 podcasts justamente falando sobre as nossas teorias de Game of Thrones. Então tá aqui no link, que é o nosso podcast, no podcast a gente fala justamente dessas teorias. Só que ela está desacreditada nessa fé, a fé do deus Rolor, porque afinal o Stannis morreu. Aquele cara que ela imaginava que de alguma forma poderia ser o Azor Ahai também estava morto, traído pela Patrulha da Noite. Mas ela tentou. E de repente o episódio termina simplesmente com... E ó, pum, toda a internet parou e eu fiquei putaço porque eu não vi no primeiro dia que passou o episódio, eu acabei levando alguns spoilers. Mas era óbvio que o Jon Snow ia voltar. E como eu falei no nosso podcast, o Jon Snow, ele é o herói dessa história. Então seria inevitável não termos o retorno de Jon Snow. Então o terceiro episódio foi um episódio que todo mundo estava muito empolgado para ver mais uma vez. Um episódio tranquilo, de montar todo um cenário, né? Você vê o cenário em Meryn sendo montado, o Tyrion agindo como ele gosta, sabe? Porque o Tyrion, ele é o cara político da história, é o cara inteligente.
Ah, lembrando também, no segundo episódio nós tivemos o Tyrion, ó, dando tapa na cara de todo mundo e também fazendo uma ligação a alguma teoria que nós falamos também no nosso podcast do Tyrion Targaryen. É isso aí, se você ficou curioso, ouça o nosso podcast, porque vocês viram que o Tyrion foi lá nas catacumbas, lá nos calabouços onde o Viserys e o Rhaegar, né, que são os dragões restantes, porque o Drogon tá solto e eles ainda estavam presos. O Tyrion foi lá porque ele sabe que os dragões eles precisam estar livres, porque senão eles vão definhar, eles vão morrer. E ele desceu, ele encarou os dragões, ele olhou de frente e aqui estamos. E os dragões aceitaram a presença do Tyrion. O Tyrion libertou os dragões e houve aquela ligação. Então existem teorias. Se você ouvir nosso podcast, você vai entender do que nós estamos falando. Então dá uma ligada no nosso podcast. Então o terceiro episódio de Game of Thrones foi aquela empolgação. Eu estava muito empolgado para ver, mas o Jon Snow voltou. E voltou ainda sem entender o que aconteceu. Sem entender qual o papel dele nessa história final. Para ele estava morto, de repente. Né? E o último vislumbre que ele tem de ser apunhalado. Tivemos também, ó, o Sam apareceu, finalmente, com a Goiva, ainda estão em caminho à cidadela, para o Sam ser treinado como maestre, e a Goiva provavelmente vai para a casa do pai do Sam, que, lembrando, o pai do Sam é um grande guerreiro, e ele tem também uma espada de aço valeriano, lembrando, os White Walkers eles são destruídos com espadas de aço valeriano, então, sabe, nós não teremos o pai do Sam lutando aí, tal, o grande guerreiro. Quem sabe? Também tivemos aí um vislumbre do que aconteceu em Porto Real. Porto Real tá meio ali, tentando redefinir poder. A própria Cersei, junto com o Jaime, estão tentando definir poder. Tá meio complicado ali a vida para eles dois também. Não tá nada fácil, mas eles têm ali a presença do Ser Gregor, que nos livros, se não me engano, ele é o Sir Robert o Grande, que é o protetor da Cersei, né? Que foi quem carregou a Cersei nos braços quando ela fez a caminhada do Jaime. Shame. 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 Shame, shame, shame. Shame on you. E os traidores foram finalmente executados. Sim, traidores foram executados. Quem matou Jon Snow foi enforcado de maneira cruel, de maneira como só os traidores devem morrer. Jon Snow não teve pena de ninguém. Só que como nós falamos no nosso podcast, eu até falei, eu citei, ouça o nosso podcast, gente. Fazendo propaganda, fazendo jabá do podcast Multiverso. Mas como nós falamos, o retorno de Jon Snow seria uma grande forma dele estar liberto do juramento da Patrulha da Noite. E é isso que aconteceu no final desse episódio. Ele tira o seu manto, entrega o manto, e ele pergunta pra ele, o que eu faço com isso? Eu disse assim, a Patrulha da Noite é sua, a Torre Negra é sua. Faça o que você quiser. Eu estou livre do meu juramento. A minha jornada terminou. What do you want me to do with this? Wear it. Burn it. Whatever you want. You have Castle Black. My watch is ended. E foi justamente o que nós falamos. O Jon Snow está liberto. E aí, o que o Jon Snow vai fazer? Ele tem os selvagens do lado dele. Né? E como nós vimos também, já as casas do norte, elas estão tentando se unificar com os Bolton, porque eles temem Jon Snow e temem esse exército selvagem, o que ele pode trazer de dificuldade. Então, é uma grande oportunidade do Jon Snow marchar junto com esse exército para o norte, reconquistar o norte, e unificar todo o norte para também proteger o norte do que vai acontecer. Porque quer ou não quer, ninguém está lembrando. Mas os White Walkers estão aí, estão às portas de vir atacar pelo norte. Então você vê também nesse terceiro episódio as casas do norte tentando se aliar ao Bolton com medo justamente desse exército que o Jon Snow está unificando. Eles temem o que o Jon Snow deseja, só que quer ou não quer, o Jon Snow ele também traz aquela honra dos Starks, né? Então ele quer justamente defender o reino, né, dos White Walkers, que são os grandes vilões, ou não, a gente não sabe realmente o que os White Walkers querem, né? Agora também, lembrando que nós tivemos também os nomes de Daenerys. Daenerys chegou à cidadela lá dos Khal, né, onde ela esteve na primeira temporada, onde ela comeu justamente o coração de cavalo. Ela esteve lá. O destino dela tá bem certo, hein, gente? A gente
tem que acompanhar e ver o que vai acontecer com a Daniela, porque não tá muito agradável, não tá nem tranquilo, nem favorável pra ela não, hein? Outra coisa bacana nessa temporada que nós vimos nesse terceiro episódio foi o passado. Nós vimos justamente o finalzinho da rebelião de Robert, nós vimos o Ned Stark novo, jovem, indo resgatar a irmã dele. E por que esse resgate é tão importante? Por que será? Existem as teorias na internet. E essa temporada nós vamos finalmente descobrir quem são os verdadeiros pais de Jon Snow. Não, gente, o pai de Jon Snow não é Ned Stark. Bom, galera, esse aqui foi um pouquinho do que nós vimos, o que eu vi nesses 3 episódios, do que a gente pode estar esperando de Game of Thrones. E não se preocupe, a gente vai tentar continuar fazendo esses vídeos semanalmente, fazendo uma análise de cada episódio, uma análise rápida. O de hoje não foi tão amplo, porque nós fizemos de 3 episódios, né? Mas a partir da próxima semana a gente vai tentar fazer com uma certa periodicidade. Então fiquem ligados no Multiversos e até a próxima, galera. Valeu!